Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao Remodelado da Luz da Bíblia. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre amizades que desagradam a Deus, continuando o vídeo anterior que a gente falou sobre amizades que agradam a Deus. Então, se você quer aprender sobre amizade, assim como eu aprendi muito desses textos que a gente vai ver, né? Vocês podem voltar no vídeo anterior que vai estar, né, sobre as amizades que a gente deve seguir, as amizades que a gente deve ter. Mas o vídeo de hoje, né, vai ser um vídeo instrutivo pra gente não seguir exemplo de um moço aqui. Então, vamos começar? Bom, pra começar, a gente vai ler o capítulo 12 de Primeiro a Reis. E a gente vai ver uma história que, infelizmente, ela deu muito errado, sabe? Uma história que de um moço que ele tinha tudo pra dar certo, mas ele deu errado. Então, vamos começar. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tua altura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Só uma paradinha. Vou explicar para vocês quem era Roboão e quem era Jeroboão. Roboão, ele era filho do rei Salomão, que era filho de Davi. E agora o povo se reuniu para fazer ele rei em lugar do pai dele. Bom, Jeroboão, ele era um homem que ele tinha uma promessa de Deus, porque Salomão ele tinha pecado contra o Senhor, né? Ele tinha começado a seguir outros deuses, sacrificar outros deuses, fazer templos para outros deuses. Então o Senhor falou que ele ia levantar outro rei no lugar dele, né? Mas isso não ia acontecer no reinado dele, ia acontecer no do filho dele, no caso de Roboão. E nisso, Salomão ficou sabendo, né, disso tudo e ele começou a perseguir Jeroboão. Jeroboão, ele fugiu. Ele falou que esse homem vai me matar, vou fugir. E ele fugiu. E só que aí, quando o povo se reuniu, ele veio, as pessoas mandaram chamar ele e ele voltou. E ele foi ver o que ia acontecer, né? E nisso, o povo começou a falar aqui, olha, teu pai falou pra Roboão, teu pai ele fez pesado o nosso jugo. Alivia você o nosso jugo e a gente vai te servir para sempre. E aí fala assim no versículo 5. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Bom, essa parte ele fala assim: calma aí um pouquinho, eu vou pensar um pouco, vocês voltam daqui a 3 dias, a gente vai ver o que a gente faz e eu vou responder pra vocês. E agora que vai começar a nossa meditação. Esse foi só o plano de fundo para vocês entenderem o que estava acontecendo e quem são esses dois personagens, né? Jeroboão e Roboão. Feito isso, a gente vai começar a meditação, no versículo 6. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhes disseram: Se hoje te tornares servo deste povo e os servires, e atendendo falar-lhes boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e o tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Bom, a gente vai ver o primeiro sinal das amizades que desagradam a Deus, que é decisão. A decisão, ela é boa, sabe? Todos nós temos que tomar decisão para tudo nas nossas vidas, porque senão a gente ia nem conseguir viver. Para tudo. Seja na hora que a gente acorda, se a gente vai acordar ou se a gente vai querer continuar na cama, o que a gente vai tomar de café da manhã, ou se a gente vai tomar café da manhã, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai fazer, o que a gente vai vestir, tudo é decisão. Né? A decisão ela é boa, mas é na decisão que a gente é provado. E as pessoas que estão com a gente também. Por quê? Aqui ele estava passando por um momento, ou ele ia falar assim pro povo: você é um bom rei e eu vou aliviar a servidão de vocês, e o povo ia ser fiel a ele. Ou ele podia falar assim: não, eu não vou ser, eu não vou fazer do jeito que eu quero, eu sou rei, eu que mando. O que aconteceu? Na decisão, o que eu quero chamar a atenção para vocês na decisão é que é nesse momento que a gente vai conhecer quem tá com a gente, quem é enviado de Deus, e quem tá com a gente, quem é enviado do inimigo. Né? Se a gente fica pensando que todo mundo que tá do nosso redor é de Deus, a gente tá sendo muito inocente, a gente tá sendo até contra a palavra do Senhor, porque a gente tem que examinar.
né, quem tá com a gente, pelo fruto que a gente vai conhecer a árvore. Se o fruto dessa pessoa na hora da decisão vai ser um conselho ímpio, um conselho que não agrada a Deus, vai ser aquela pessoa que a gente não tem que estar perto, né? A gente até não vai faltar com respeito, mas a gente não vai caminhar junto com essa pessoa, a gente não vai viver uma vida pautada nos conselhos dessa pessoa, a gente não vai viver uma vida pautada nas decisões dessa pessoa, porque a gente sabe que, gente, não dá pra unir luz e trevas e ficar tudo bem, não dá. Então, se a gente receber na hora da decisão um conselho que agrada ao Senhor, que está em conformidade com a palavra dele, essas pessoas que a gente tem que andar perto, porque vão ser essas pessoas que vão ser usadas por Deus na hora que a gente precisar. Tanto de repreensão, tanto de conselho, tanto de qualquer coisa, sabe? Nós precisamos andar com pessoas assim, que nos levem para mais perto do Senhor, que nos inspirem a estar mais perto do Senhor. E não pessoas que querem fazer as coisas do jeito delas. A gente tem que fazer tudo pautado na palavra do Senhor. Então, que a gente examine na hora das nossas decisões quem a gente vai obedecer. Se vai ser, a palavra do Senhor e as pessoas que agradam a Ele, ou se a gente vai querer seguir conselhos ímpios. Que a gente nunca siga esses conselhos ímpios, que a gente sempre se mantenha firme no Senhor. Porque, além da gente ter amar o Senhor de todo o coração, a gente não pode se deixar desviar por causa da atitude de outras pessoas. Sempre vão ter pessoas que não agradam a Deus. Agora, o nosso papel é ficar com pessoas que agradam a Deus, que obedecem ao Senhor, né? Bom, o segundo sinal de amizades que não agradam a Deus definitivamente é desprezo. A gente viu isso e a gente vai ver de novo no versículo 8. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado. Eu só li essa parte A do versículo 8 para chamar a atenção para vocês disso, sabe? Ele desprezou esse conselho. Ele desprezou o bom conselho que os anciões tinham dado. A gente não pode desprezar o bom conselho que vem das pessoas que agradam a Deus para dar ouvido aos maus conselhos de pessoas que não querem saber de Deus, né? Então, esse é o segundo sinal dessas amizades que desagradam a Deus, é o desprezo. Bom, o terceiro sinal das amizades que não agradam a Deus, a gente vai continuar vendo também no versículo 8. E tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? Bom, a gente vê que ele desprezou o conselho, o bom conselho dos anciões para dar ouvido ao conselho dos jovens, que não tinha experiência nenhuma, que tinham crescido com ele. Né? Enquanto aqueles anciões, eles tinham vivido no tempo do pai dele. Eles sabiam como o pai dele reinava, eles sabiam o que era certo para se fazer. Mas ele quis tomar conselho com os amigos de infância dele. Não que a gente não possa ter amigos jovens, igual a nós, que venham dar bons conselhos. Mas no caso deles, esses jovens aqui significam a imaturidade. E esse é o terceiro sinal. A imaturidade, ela sempre vai guiar os maus conselhos, ela sempre vai guiar as más amizades que desagradam a Deus. A imaturidade é inimiga do crescimento na jornada de nós, crentes. E nisso, repare que Roboão, ele vai pedir conselho para essas pessoas que não têm experiência nenhuma. Como que uma pessoa vai estar à frente de um país, sendo rei, em lugar do pai dele, que já tinha muita experiência, sendo que ele vai estar guiado por pessoas que não têm experiência, pessoas que não vão ter nenhuma maturidade ali para saber o que deve se fazer, o que é bom pro povo e o que não é. Né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Será que a gente está sendo imaturo? Será que as nossas amizades têm sido escolhidas por causa dessa imaturidade? Ou será que a gente tem sido maduro? E maturidade não tem nada a ver com idade, tá? Aqui nesse caso de Roboão tinha sim, né? Porque a gente vai ver mais pra frente o que esses jovens responderam. Mas, normalmente, a maturidade, ela vem tanto com a vivência, tanto com a aprendizagem. A aprendizagem não do que a gente vê na televisão, ou do que a gente vê nos filmes, né, das pessoas fazendo. A maturidade que eu tô falando aqui é a maturidade que vem da palavra de Deus. A maturidade a gente tem que aprender com Deus. Como que a gente deve guiar a nossa vida? Como a gente deve conduzir a nossa vida? Perante a palavra do Senhor. Né? Esse é a nossa regra de fé. É a palavra dele. Não dá pra gente ser crente e não seguir a palavra do Senhor. É como se a gente falasse assim, eu quero viver sem respirar oxigênio, entendeu? Não dá, sabe? Então, a gente tem que ser guiado por essa maturidade que vem de Deus. Né? A gente tem que ser sábio nas nossas amizades e nos nossos pensamentos, nos nossos conselhos também.
né? Então a gente não pode se deixar a imaturidade se instalar nos nossos corações. E se ela já se instalou, aí a gente vai ter um probleminha um pouquinho maior, mas tem jeito para esse problema. Que nós possamos orar ao Senhor pedindo: Senhor, me amadureça todos os dias, tanto espiritualmente, que é o mais importante, tanto fisicamente também. Que a gente venha ter a mente de Cristo. E não a mente movida pelo egoísmo, pela ganância, pelas coisas desse mundo, pelo vislumbre desse mundo, mas que a gente venha ter a mente guiada e firme em Deus. Que esse sim venha a ser o nosso objetivo de vida, de fé, sabe? Bom, o quarto sinal de amizades que desagradam a Deus, a gente vai ver no versículo, a gente vai continuar lendo essa história, mas ele vai estar mais pra frente no versículo 10. E a gente vai ver o que aconteceu, tanto que esse povo e tanto que esse moço, né, e com os amigos dele, né. E os jovens que haviam crescido com ele, lhes disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então a gente vê como esse conselho desses moços foi um conselho totalmente contra aquele primeiro conselho sábio dos anciões. E esse é o sinal, né, de um dos sinais das amizades que desagradam a Deus, é falta de misericórdia. Gente, vamos parar para pensar que esse povo ele estava servindo, mas com um jugo muito duro. E aquele servo, né, aqueles amigos, né, quer dizer, desse Roboão, eles falaram assim: não, se meu pai vos castigou com açoites, eu vou castigar vocês com escorpião. Ou seja, é um reino sem misericórdia. A gente não vai continuar a ser. A gente não vai ser compassivo, não. Vocês podem esperar de mal a pior, porque eu não vou ser diferente, vou ser até pior que o meu pai. Né? Então esse vai ser o conselho, o mau conselho que esses jovens vão dar e que infelizmente Roboão vai seguir. Né? A gente vai ver mais pra frente o que vai acontecer com ele. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, sabe, não vamos ser pessoas guiadas pela falta de misericórdia. Sabe, o Senhor fala pra gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus fala isso pra gente. Que a gente não venha ter esse conselho totalmente baseado na nossa emoção, naquilo que a gente só pensa, sabe, naquele egocentrismo, naquele egoísmo da gente só pensar na gente. Que, como até esses anciões falaram, o rei estava ali para servir e a gente está para servir aqui uns aos outros, como Jesus ensinou. Então que a gente não venha ser guiado por essa falta de misericórdia, essa falta de amor, essa falta de compaixão, assim como esse Roboão ele seguiu esse mau conselho, mas que a gente venha ter misericórdia para as pessoas, que a gente venha ter amor pela vida dos outros, assim como a gente tem pela nossa vida. Né? Então a gente vai continuar lendo essa infeliz e triste história pra gente saber como isso é uma lição pra gente aprender que a gente não deve seguir. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciões lhe tinham dado. A gente vê aqui que até a Bíblia fala que a resposta foi muito dura. E ele tinha desprezado completamente aquele primeiro conselho, né, que os anciões tinham dado, aquele conselho sábio. Né? Então a gente vê que a própria palavra de Deus fala que aquele foi um mau conselho e um conselho muito duro. E lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jogo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então a gente vê que Deus está no controle de tudo, Deus usa, né, até a maldição para virar em bênção. Então a gente vai ver, se vocês continuarem lendo, né, tira um tempinho para meditar nesse texto. A gente vê como isso já tinha sido profetizado por um profeta lá atrás, né, confirmando o reino para Jeroboão, né, que ia sair das mãos de Roboão, aquelas 11 tribos, né, ele só ia ficar governando Jerusalém e Judá, e as outras tribos iam servir a Jeroboão. Mas a gente vê como que essas amizades que agradam a Deus, elas vão interferir em tudo, né? Aqui no caso de Jeroboão, ela não interviu só na vida pessoal dele, interviu no reino, interviu na vida espiritual dele, interviu em tudo, né? Então a gente vê como que essas amizades são totalmente tóxicas e que a gente deve evitar, amizades que não agradam ao Senhor.
E eu espero que a gente realmente venha ser edificado por essa mensagem e aprender muito com ela pra gente não seguir esses maus conselhos, esses maus sinais. Que a gente não venha seguir na hora da decisão esses conselhos maus, sabe? Conselhos ímpios, que a gente não venha desprezar os bons conselhos, os conselhos que vêm de Deus, pessoas usadas por Ele para dar ouvidos aos maus conselhos de pessoas que não agradam a Deus. Que a gente venha ter maturidade em vez da imaturidade, assim como esses jovens tiveram a imaturidade, que a gente venha ter um pensamento maduro, um pensamento com misericórdia, né? Que a gente venha realmente aprender e falar, não, eu quero seguir ao Senhor, eu não quero seguir as más amizades, os maus conselhos, né? Eu espero que isso seja edificante, que entre nas nossas mentes, sabe? E eu oro para que isso aconteça realmente, que a palavra do Senhor venha ser vida nas nossas vidas, sabe? Ser eficaz, né? Então, eu espero que vocês fiquem com o Senhor, sabe? Meditem nessa palavra, até continuem lendo depois o que aconteceu, né, com Roboão e quem vai vir depois, né, Jeroboão. E é isso. Eu espero que essas mensagens edifiquem a vida de vocês e que seja muito útil mesmo pro nosso ensino, né? Fiquem com Deus. Tchau!